Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala em livros, escritores, poetas, repentistas, da boa música e da qualidade cultural que encontramos nas escolas. É um momento aqui de pura interação literária. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a nossa região, o nosso forte abraço, o meu muito obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara, na grade da TCM Telecom, todos os sábados, com o programa Memória Acadêmica Trajetória, sempre às 19 horas. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACEJUS, que é movido pelo sonho da interação das diversas academias e escritores, assim como a interação com produtores, grandes leitores, pensadores, escritores. Nós convidamos hoje o professor Expedito Jacó Raulindo, diretor da Escola Manuel João, Escola Estadual Manuel João. E a Escola Estadual Manuel João tem uma direção que está pela segunda vez que assumiu. O nosso querido Jacó, que já está aqui conosco, a gente vai chamá-lo de Jacó pela amizade. Ele é graduado em licença plena em Física aqui pela nossa querida Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN. Ele se graduou em 2005. Também é formado em Pedagogia pela Universidade de Potiguar em 2018. Formado em Artes pelo Centro Universitário Unifafene 2021, acredito que é isso mesmo. Graduado em Filosofia pelo Centro Universitário da Unifavene. Também formado em Museologia pela mesma universidade. É professor permanente nível 4 aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ele exerce hoje a função como diretor pela 12ª DIRED em Mossoró. Aqui é a DIRED que está ali, que eu também já fiz parte da DIRED. É professor de artes, socioemocional, ali na Escola Over, do curso Colégio e Curso Escola Over aqui de Mossoró. É pós-graduado em Psicologia Escolar da Aprendizagem, ali pela FIP, né? A Psicologia Clínica Institucional, também especializado pela URCAM. Terapia Familiar, pela Faculdade Futura de São Paulo. Atendimento Educacional Especializado, pela Faculdade Futura de São Paulo. Ou seja, é uma gama de formação em uma diversidade de áreas, assim como eu tenho paixão, né? Jacó também tem demonstrado. Se eu for ler o currículo de Jacó aqui, a gente for conversar, é uma eternidade esse currículo. Mas eu vou deixar ele mais à vontade para que ele mesmo possa nos trazer tantas formações em diversas áreas, de psicologia à educação. Tudo bem, então, vamos iniciar, porque quem vai comentar sobre a direção, sobre as suas formações, é o próprio Jacó que já está conosco. Mas nós vamos iniciar com duas coisas especiais. A primeira, o hino oficial da ACEJUS, que é a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Letra de Tony Moraes, arranjo do maestro e professor Gideon Lima, nas vozes de Welma Menezes, que tem um belo soprano, Paulo Fernandes, lindo barítono, Dani Melo, um dos melhores contraltos que eu já vi até hoje, eu tenho paixão por música, e Marcos Lima no tenor. Quebrou
jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, belo berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, no berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Muito bem, gente. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, diretor da Escola Municipal Manuel João. Escola Municipal Manuel João encontra-se ali no Alto de São Manuel. E, sinceramente, eu dou aula também lá, né? Porque eu faço 1 milhão de coisas. Eu, às vezes, esqueço o endereço. Alto de São Manuel, mas vai dizer pra gente, tá bom? E está conosco aqui, a gente vai comentar um pouco sobre a educação brasileira. A educação brasileira, ela é fundamentada em princípios comuns. Quais são esses princípios? Fácil. A gente sabe que a educação tem que ter, primeiro, qualidade. E para a educação ter qualidade, a gente se baseia fundamentalmente na qualificação do professor. Infelizmente, num país chamado Brasil, dito democrático, a educação está em 19º plano, se tiver. Porque no discurso, educação está em primeiro plano. Na verdade, nunca esteve nesse país e possivelmente, se não haver mudança, nunca estará. Raramente entra um governo ou outro que se dedica à educação brasileira. Educação é princípio de formação e nós precisamos bater nessa tecla todos os dias. Nação mudada é nação educada. Nação consciente é nação educada. Muito bem, gente. Bom dia, professor, diretor. Eu já disse para todos o seu nome, que é Expedito Jacó Raulino. Mas como a gente tem uma amizade, eu pelo menos sinto assim, que sou seu amigo, eu gosto de chamar de Jacó, porque Jacó me lembra os termos bíblicos do qual eu sou apaixonado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Opa, eu agradeço o convite, não é? Jacó fica mais fácil, é um nome menor, não é isso? É verdade. Somos amigos sim, é um orgulho muito grande ter o senhor como
amigo e como diretor, como professor, né, da escola Verdade. ao qual eu estou na direção, a Escola Estadual Manuel João. Estou lá desde o início de 2020 como diretor. É o meu segundo vínculo agora. Fui de 2020 a 2022 e agora 2023 a 2025 diretor da Manuel João. Mas eu estou lá desde 2016 e engraçado que a Manuel João tem um vínculo interessante que no ano de 2004.2, quando eu estava concluindo física, eu fui para lá para uma bolsa, acho que na época chamava bolsa da Direc, a gente pegava Era uma bolsa. bolsa. Era bolsa mesmo. Então eu fui bolsista da Manuel João em 2004 e retornei como professor em 2016, lembrando que eu entrei no Estado em agosto de 2006, irei completar 17 anos agora de Estado, e em 2020 eu assumi a direção da escola para o triênio 2020-2022 e fui reeleito agora para o novo triênio 2023-2025. De forma inteligente, e aí é minha opinião, eu que sou um escritor jurista, como todo mundo conhece, de forma inteligente o Estado fez eleição para diretor. Por que eu chamo de forma inteligente? Porque você dá a oportunidade de quem conhece o piso da escola, o chão da escola, Isso. os problemas da escola e da comunidade, tentar, no mínimo, amenizar. Verdade. É uma forma inteligente que eu acho, certo? Aí eu lhe faço a seguinte pergunta partindo disso. Você já me disse que é o segundo mandato Isso. lá na escola. A escola Manuel João se encontra numa periferia, ali do Alto São Manuel. E baseado nisso, eu não quero nem entrar na escola, eu quero entrar na sua vida pessoal. Como é que você chegou lá? Foi através da Bolsa e depois da Bolsa? Você chegou como a Manuel João? Pronto. Em 2004 eu estava concluindo a minha primeira graduação física pela UERN, então fui bolsista. Concluí em 2004.2, que já foi no início em 2005, em virtude das greves da UERN, e teve o concurso, se não me falha a memória, finalzinho de 2005, e eu fui chamado em 2006, em julho de 2006, assumi em agosto de 2006. Então, quando eu fui chamado, eu vim para Jerônimo Rosado, o famoso estadual, que é um prédio belíssimo, a Jerônimo Rosado. De lá, fui para a Escola Maristela. Eu atuei na Maristela de 2010 até 2019, que entre 2016 e 2019 eu ficava nas duas, Maristela e Manuel João. Quando foi em 2019, eu fiquei completo na Manuel João e a partir de 2020 eu assumi a direção da escola. Estou lá até então. Muito bem. Professor, o interessante de tudo isso, professor, é que todos nós somos assim, a gente trabalha em várias escolas Isso. ao mesmo tempo. Mas me fala um pouquinho da sua vida. Você é nascido onde? Pronto. Eu sou natural de Francisco Dantas. É longe. Né? É longe. Eu sei onde é. São mais de 2 horas daqui lá. É longe. Eu sou natural de lá, mas natural. Tive uma vida toda no município de São Francisco do Oeste. Vivi lá até o ano de 2000. Vim para cá no início de 2001, quando eu vim cursar física com meu irmão. Eu cursava física, meu irmão geografia. Sempre morei em fazenda. Meus pais até hoje estão lá. Fui ansioso de visitá-los. A propriedade do meu pai fica dividindo Oeste, São Francisco do Oeste, Tabuleiro e Rodolfo Fernandes. Ela está lá nesse cantinho onde divide essas três cidades. E olhando para os fundos, está lá a cidade de Porto Alegre, um pouquinho lá do final de Francisco Dantas. Seus pais são agricultores? São. Sempre nasceram e viveram E se até hoje criaram ali dentro da agricultura. lá na agricultura. E vocês tentaram de vir a Mossoró para crescer na vida? Isso, meu irmão e eu. Os demais continuaram lá, tiveram suas vidas, hoje moram na cidade, têm seus comércios, enfim. E meu irmão e eu que viemos para a cidade para a questão do estudo. Né? Eu vim cursar física, meu irmão geografia, aí na sequência meu irmão também, seu colega, não é? Verdade, Na sequência se formou em Direito. Verdade. E Gente, tem essas duas atribuições hoje. ele é assim como eu, Mossoró quase... Mossoró se tornou uma cidade universitária. Quem quer conhecer um pouquinho tem que fazer faculdade de Direito. Verdade. Tem que ter algum conhecimento, tem que fazer isso. Jacó, me diga uma coisa importante em relação à sua vida, para a gente chegar na direção da escola. Jacó, o seu currículo é extenso, o dele é extenso. Nós que viemos, você que está me ouvindo em casa, você menino, você que é pai,
nós vencemos pelo estudo, pela educação. Verdade. Para mim, não tinha outro meio. Ou estudar, ou estudar. Não tem outro jeito. Né? Eu vi que seu currículo é semelhante ao meu, muitas faculdades bem diversificadas. Existe alguma que você se identifica assim? Porque a gente faz muitas, Sim, para a gente conhecer o todo. isso. Mas tem aquela que a gente se identifica. Engraçado que eu cursei física, eu dei aula lá na cidade onde eu morava, no ano de 2000, eu fui substituir umas aulas que estavam sem professor e peguei a disciplina de física e gostei. Então, fiz a inscrição para física, entrei, não gostei muito quando eu iniciei, mas depois eu fui me apaixonando por física, concluí nos 4 anos a faculdade de física e logo na sequência passei no concurso do estado como professor de física. E logo na sequência, no ano 2007, eu fui convidado para assumir a coordenação pedagógica de uma escola aqui em Mossoró, da rede particular de ensino. E fiquei lá até o ano de 2019 também, na coordenação pedagógica. Na sequência, cursei pedagogia pela necessidade de cada vez mais eu ter essa compreensão desse mundo tão vasto que é a educação e me apaixonei pela pedagogia. Mas a arte, sempre eu tive vontade muito, a história da arte, sempre foi uma paixão pela história da arte. Então, na sequência, eu cursei arte e nisso eu vim sempre cursando pós-graduação. Minha primeira pós-graduação foi pela FIP, aqui em Mossoró, foi Psicologia Escolar e da Aprendizagem. Na sequência, eu vi a necessidade de cursar Psicopedagogia Clínica Institucional. Então, cursei Psicopedagogia Clínica Institucional para cada vez mais compreender o trabalho onde eu estava, não é? Enquanto coordenador pedagógico, enquanto professor. Aí, pronto. Não parei mais. Fui para terapia familiar, fui para arte terapia, fui para neuropsicopedagogia, neuropsicomotricidade. Recebi agora, essa semana passada, o meu 18º certificado de pós-graduação, que foi docência do ensino superior. Que coisa e estou na maravilhosa. minha 5ª graduação, que é museologia. Museologia eu diria que é uma paixão, sempre eu gostei muito de museus, por ser formado em arte, ser pós-graduado em História da Arte, eu sempre tive muita vontade de conhecer. Então surgiu a oportunidade, estou agora pela Uniaselv, que tem um polo aqui em Mossoró, muito boa por sinal, eu inicio hoje o 2º período da graduação e estou gostando muito. É por paixão mesmo. Educação é uma coisa apaixonante, alguns dizem aí que é sacerdócio, né? Eu tenho ouvido muito isso. Educação é sacerdócio, eu acho apaixonante. Já que outra coisa importante que eu vejo na sua vida é essa sua disponibilidade em aprender, né? Em saber que cada dia a gente aprende alguma coisa e dela a gente retira algo que guarda para a nossa Verdade. vida. Então, nessa sua parte eclética de muito conhecimento, você chegou e ficou na Manuel João com os 2 vínculos, não é isso? Eu tenho só um vínculo no Estado. Tem só um vínculo no Eu tenho um vínculo de 30 horas, hoje tenho 40 horas pela direção da escola. Entendi. E um outro vínculo é no Colégio Over. Sei. Como professor, né? Como professor. Lá eu sou professor de arte do 1º ao 5º ano e do socioemocional do 6º ano à 3ª série. Então tenho lá 3 dias pela manhã trabalhando com Que a coisa, arte que e o coisa extraordinária, socioemocional. sabe, Jacó? Muito Coisa boa disciplina extraordinária. socioemocional, muito interessante Jacó, assim, deixa eu voltar à sua família. A família é uma coisa muito importante. mesmo. Uhum. Minha mãezinha tem 75 anos, mora lá no Recife. Aí ela, às vezes, me chantageia por telefone. Toda mãe chantageia, né? Você não vem não, mas quando eu morrer, aí você vem. É bem 600 característico. quilômetros a distância, né? Fora os afazeres. Você não vem agora não, mas quando eu morrer você vem. Porque toda mãe faz isso, é interessante demais. Eu tenho dito às pessoas que mãe é mãe sempre. Ela acha que você não envelhece. Eu digo, mamãe, eu estou idoso. Ela diz, com essa idade já é idoso, meu filho. Estou muito idoso. Mas com essa sua idade você já é idoso. E quando você tiver 50, 60 anos, é o quê? Eu disse, mamãe, é porque eu estou me sentindo. Ela gosta que eu diga essas loucuras a ela. Muito bem. Mas voltando a você, Jacó, e a sua família. Quando você vai encontrar ele, é uma nova emoção, não é? Sim. Sentir aquele cheirinho bom do seu pai, Muito que você guardou da infância. Quando abre aquela porta e ele vê, você sente aquele cheirinho bom e você diz, é papai. Não diz a ele, mas mentalmente diz, é papai. De forma bem Nos intencional, fala um acaba pouco dizendo. dele, Jacó. Pronto. Meus pais, engraçado que eles têm a mesma idade, nasceram no mesmo dia. Eles têm 82 anos
e são do mesmo dia. Bem interessante, né? São pessoas maravilhosas. Não tiveram a oportunidade de chegar aos bancos acadêmicos, mas eu digo a eles que eles são doutores na vida, em conhecimento. Que coisa linda. Né? É gostoso quando eu sento para ouvi-los. Né? A riqueza em conhecimento, em vivência, os conselhos que eles dão. Às vezes eu acho interessante que eu digo assim, papai, a questão, quantos hectares são aqui mesmo? Aí ele começa a dizer, ele dá uma explicação que eu, enquanto físico, às vezes eu fico me tentando entender. Aí às vezes ele brinca, você que é doutor, não sabe? Porque pela formação acadêmica já tem o título de doutorado para eles, que é uma honra ter o filho formado e tal. Mas tem um conhecimento, uma experiência, uma vivência que é fascinante. É gostoso sentar e ouvir. Logo eu sou apaixonado por pessoas idosas. É um pessoal que eu tenho um respeito assim tremendo. Você é o que eu chamo teologicamente de espírito evoluído. São espíritos que começou a compreender a natureza, a vida e olha para o idoso. E o idoso é algo que o atrai, porque para ele o idoso é alguém que tem muita sabedoria acumulada. Muito mesmo. Jacó, e sua mãe? Pronto. Minha mãe mesmo, a idade de 82 anos, muito viva, muito esperta, muito verdadeira, da mesma forma. Eu ligo todos os dias, ligo 12h30 e por volta das 18h30 eu estou ligando para ela. Se passar um minuto a mais, ela pergunta o que foi que aconteceu. Se passar um minuto a menos, ela pergunta o que foi que eu liguei antes. É bem... E aquela mesma coisa, parece-me que a gente nunca cresce. E o que é natural dos pais, não é? Sempre faz as mesmas perguntas todos os dias para saber como está, tudo é bem cuidadosa. Meus pais, eu tive um grande privilégio de ter um pai e uma mãe como eu tenho. Que coisa maravilhosa. Tenho assim, tenho e espero ter por muito tempo ainda essa grande satisfação de ter pai e mãe como eu tive. Sempre muito bons, apesar de não ter a compreensão do estudo no sentido acadêmico, no sentido do banco escolar, mas eles sabiam dessa importância e sempre nos colocou para isso. São muito bons para isso. A lição que fica, Jacó, nessa nossa primeira conversa, a lição em casa, que você deve entender dessa nossa primeira conversa é: você precisa estudar. Com certeza. Obedecer papai e mamãe. Princípio fundamental. Eu tenho batido nisso em todos os cantos. Inclusive, eu recebo muitas críticas, eu até aceito, eu sou público. As pessoas, às vezes, e pior, descobrem meu telefone e ligam diretamente. Já me fazem perguntas meio estranhas, como um velho amigo, esse é amigo, um colega, professor da universidade, ligou e disse: doutor, como é que pode? Às vezes eu assisto seu programa, você tem uma mania de, nas entrelinhas, colocar família e Deus. Isso aí é princípio. Com certeza. É princípio. Se seu pai e sua mãe lhe der a mão, lhe ensinar a confiar e acreditar em Deus e caminhar, trabalhando e estudando, você vai vencer. Não tem erro. É você fazer a mesma coisa em casa com seu filho. É você, filho, mesmo que ninguém faça, você mesmo fazer pelos seus pais. Acreditar. Verdade. Princípio básico. Acredite em você. Você é uma escolha do eterno Deus. Seja lá o Deus que você acredite. Eu acredito no Deus Criador. Mas você é uma eterna escolha. Quando você olha para a fecundação humana, e aqui eu não quero dar aula, você vê a escolha. E eu não acredito em casualismo. Não acredito. Então, você escolhe o que você quer ser. Você escolhe o que você quer fazer. Deus tem dado a oportunidade para você escolher ser o que você quer. Depende de você. Muito bem, Jacó. Nós vamos dar uma paradinha para um pouquinho de água e voltamos já no segundo bloco. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas.
prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês que estão em casa, ligados conosco, ou está passando agora, ligou a TV, senta um pouquinho e assiste conosco, que hoje nós estamos conversando um pouco sobre educação, direção e sobre os professores, basicamente. Daqui a pouco a gente vai para a parte de música, com um professor que você vai conhecer bem, que é lá da nossa querida terra pernambucana. E estamos ainda com o nosso professor diretor aqui, gosto de chamar de Jacó, mas é Expedito Jacó Raulino. Eu gosto de chamar de Jacó. Jacó, antes, tem um videozinho que a gente vai ver, que é um vídeo do MEC. Vídeo autorizado MEC. O vídeo trata-se de gestão democrática na educação, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos assistir esse vídeo, Gestão Democrática na Educação. Ensino fundamental, médio e superior. Todas as etapas da nossa vida estudantil são bem estruturadas e cada país tem seu modelo. Mas você sabe como se dá essa estrutura do sistema de ensino no Brasil? Vamos lá. Para entendermos melhor, vamos analisar o conceito de sistema. Sistema é o conjunto de elementos ou partes relacionadas e coordenadas entre si, constituindo um todo, não perdendo sua individualidade, apesar de se integrarem. As formas de os sistemas relacionarem-se interna e externamente caracterizam com maior clareza a forma de governar dos administradores da sociedade, porque, por meio da inter-relação entre os sistemas, serão alcançados determinados fins. Em nosso país, os princípios da organização do sistema de ensino, segundo a Lei de Diretrizes Básica, LDB 9.394/96, nos diz que sistema de ensino é como um conjunto de instituições de ensino que, sem constituírem uma unidade ou primarem por seu caráter coletivo, são interligadas por norma. De acordo com a LDB, os sistemas de ensino têm liberdade de organização, podendo os municípios optar pela integração ao sistema estadual de ensino ou pela composição com um sistema único de educação básica, isto é, de ensino fundamental e médio. O sistema de ensino no Brasil divide-se em Sistema de Ensino Federal, Sistema de Ensino Estadual e Sistema de Ensino Municipal. No Sistema Federal de Ensino, compreendem-se as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Além de ter responsabilidade na manutenção dessas instituições, o governo federal, por meio do MEC, supervisiona e inspeciona as diversas instituições de educação superior particulares. O MEC é o órgão líder e executor do Sistema Federal de Educação. Os sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. As instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público Estadual, as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Os estados, por meio de seus sistemas de ensino estaduais, devem proporcionar acesso à educação e legislar sobre ela e o ensino, mantendo unidades de educação infantil, do ensino fundamental, do médio e do superior. Os sistemas estaduais têm assumido ainda a função de disciplinar a educação particular, fundamental e média, em suas específicas unidades federativas. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.
E os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação de crianças até 6 anos é dever do Estado e responsabilidade do município, o que significa que, prioritariamente, devem responsabilizar-se pelo atendimento a crianças até 6 anos nas creches, pré-escolas e ensino fundamental, tanto na zona urbana quanto rural. Com a Lei nº 9.394/96 LDB, o grande objetivo tornou-se normatizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos em relação à educação, tendo como meta a democratização e universalização do conhecimento básico. Até logo! Muito bem, você viu aí o vídeo, ele faz um resumo, é um vídeo muito pequeno, mas ele faz um resumo basicamente de como acontece essa gestão democrática. Vamos voltar aqui a Jacó, nosso querido convidado, que é diretor da Escola Estadual Manuel João, que tem um grande destaque, tanto no Alto de São Manuel, uma escola conhecida, como também tem um grande destaque na cidade de Mossoró. E aí, Jacó, me diga uma coisa, o que é que distingue a Escola Estadual Manuel João das outras? Mas eu, enquanto diretor, sou um pouco suspeito para falar da Manuel João, não é? Mas eu acho que a qualidade que nós temos de toda a equipe, né? Nós temos uma equipe muito boa na escola. Como exemplo, nós estamos aqui com um dos nossos professores, que é o senhor, que é PhD, então nós temos esse grupo muito bom. Nós temos professores no doutorando em matemática, nós temos uma equipe excelente na Manuel João. A Manuel João hoje ela tem 3 turnos, nós estamos nos 3 turnos. Pela manhã nós estamos do 1º ao 5º ano, no vespertino nós estamos com o Fundamental 2, do 6º ao 9º e o ensino médio. E à noite nós temos a modalidade EJA, anos finais. Esse ano nós estamos iniciando com os anos iniciais e o ensino médio. Então talvez seria isso, essa vontade de cada vez mais fazer o melhor pela nossa escola. Não é? Que coisa boa! Então lá tem 3 turnos funcionando manhã, tarde e noite. Muito bem. Uma das coisas que eu admiro na Manuel João, não estou dizendo que as outras escolas não o tenham. Eu estou falando da minha realidade. É o calor humano. Tem. O calor humano. Eu já fui pela manhã lá, pela necessidade minha, inclusive, falar com o senhor. É um calor humano na recepção. Olha, é tão simples a coisa da gente entender. A gente chega na portaria do Manuel João e é bem recebido. Começa por ali. Verdade. Uma casa que você tem uma portaria boa, uma porta boa, que recebe bem, você já se sente bem. Aí você vai falar com o corpo docente, ou discente, ou administrativo. O mesmo tratamento. Então, o Manuel João, na minha visão, ele tem um diferencial que deve ser mantido, que é essa humanização. Esse tratamento igualitário para quem quer que seja. Eu notei que o porteiro me recebeu do mesmo jeito que recebeu uma senhora que chegou lá. Eu estava assim vestido com essas roupas esquisitas e cheguei e ele não me conhecia ainda. Mas ele me recebeu na mesma hora e assim fechou o portão. 2 minutos depois chegou uma senhora, ele recebeu com o mesmo tratamento, dispensando a mesma atenção. Isso é interessante, parabéns, porque o reflexo de uma escola começa de um gestor. O gestor é espelho. Eu tenho notado o seu esforço para ser um bom espelho para as pessoas nessa área humana. E outra coisa que eu acho interessante no Manuel João é a possibilidade que o professor tem de trabalhar a sua aula mediante o seu modelo didático. O professor precisa de algo, eu vejo o seu esforço. Eu queria dar aula assim, você está esforçando lá, vamos fazer o máximo. É assim que se deve gerir escola. Que sirva de exemplo para quem não o faz. É só ligar, Jacó, como é que faz isso? Garanto que Jacó vai lhe passar. Isso é assim, é desse jeito. Jacó, me diga uma coisa, a gente já viu umas qualidades do Manuel João.
Como é que você assegura, que eu já vi isso também, por isso que eu quero que você comente, como é que você assegura esse processo de comunicação escola-família? Pronto, é bem interessante. A questão da escola-família, sempre eu costumo dizer que escola e família, eu brinco que escola e família tem que ter, é quase um casamento, para que o sucesso do aluno aconteça. Então a família tem que estar presente na escola. A escola e família ela tem que estar sempre ali numa comunicação muito boa para que a gente compreenda o aluno. Então a escola ela está sempre aberta, nos 3 turnos, para sempre receber a comunidade, os pais, e sempre a gente também está convidando quando tem a necessidade, mas, como o senhor falou anteriormente, essa questão do respeito, né? A escola ela está aberta os 3 turnos, respeita demais tudo e todos, professores, alunos, pais, independentemente de questão, como o senhor colocou, que chegou de uma forma bem formal e na sequência chegou uma senhora às pressas. Mais simples. É o mesmo respeito, Verdade. a mesma Eu sou maneira. testemunha Isso eu faço questão que isso aconteça. A questão de humanizar, a questão não é? Quando a gente respeita o outro, eu gosto muito disso, quando eu vou em um espaço, seja ele qual for, que eu sou bem recebido enquanto pessoa. Não enquanto diretor Jacó, não enquanto psicopedagogo, arte-terapeuta, não. Quando eu sou recebido enquanto pessoa, eu me sinto muito bem. E sempre eu falo isso para toda a equipe da Manuel João, da portaria até a gestão. Trate bem o outro, trate bem a pessoa. A pessoa precisa ser bem tratada. Está explicado o motivo do início de qualidade da portaria, porque é uma tecla que você bate. Agora eu entendi de onde saiu a ideia daquela... É porque a recepção de lá... Pessoal, eu trabalhei em Direde. Muito tempo. Eu fui a muitas escolas, eu conheço muitas. Muitas em Mossoró, em toda a região. Mas eu me deparei com essa qualidade boa lá. Não que as outras não tenham, tem também. Mas lá é algo especial que a gente tem notado. Jacó, eu tive uma reunião lá e eu notei a presença maciça dos pais. Eu tive um sábado lá, nessa minha correria de muitos afazeres, eu cheguei lá, acredito que eu saí de uma função, passei lá, fiquei lá acho que 1 hora, 2 horas, e tive que ir para a rádio, que eu tenho um programa na FM 105. Todo sábado, vocês estão convidados, já tem gente que acompanha, de 10 a 11 eu tenho um programa lá, inclusive, vamos levar vocês lá para conversar um pouquinho mais sobre educação. Jacó, me diga uma coisa, como atrair aquela multidão de pais, porque é difícil. Não é fácil. Não é fácil você levar os pais para dentro da escola, principalmente nessa geração. O que é que acontece? Você marca uma reunião daquela e tinha uma multidão de pais daquele, do pessoal da comunidade assistindo a reunião da escola. Como é aquele processo, Jacó? Eu acredito que seja a seriedade do trabalho, seriedade e o respeito, não é? Como eu falei antes, a questão, quando se trata a pessoa no todo, ele se sente bem, ela se sente bem recebida e retorna, né? Então a gente tem muito esse cuidado com os pais e com a comunidade. Então quando a gente sempre lança o convite, vem, e quando não vem, eles ou ligam ou mandam uma mensagem, ou envia pelo próprio aluno, pelo vizinho, por que não foi. Eu acho isso bem interessante, o respeito que eles têm com a gente, né? Essa questão dessa comunicação. Eu acredito que a comunicação, ela tem um poder muito grande, a comunicação. E quando a gente tem uma forma de se comunicar com o outro, de forma que ele compreenda e que ele se sinta respeitado, isso ele retorna. Não tem como não retornar. E os pais, a gente tem esse cuidado com os pais, de tratar da melhor maneira possível, de respeitar da melhor maneira possível, para que a gente tenha esse diálogo e tenha essa abertura para que o nosso aluno se sinta bem, né? Jacó, você usa algum método que você aprendeu, você fez alguns cursos na área de psicologia, a gente viu no seu currículo aqui. Por exemplo, eu vi um aluno recentemente sendo recepcionado lá, acolhido. Ele chegou agora à noite para assistir a aula e eu fiquei só observando o acolhimento dele. Como é que você faz para que a equipe entenda e faça esse acolhimento ao aluno? Eu sempre costumo dizer o poder da escuta. Quando chega, escute aquele aluno. Muitas vezes o aluno chega para a gente com algumas situações, com alguns problemas, e vamos
para a escuta. Ouvir e escutar, não é? Que tem o seu diferencial. É verdade. Então, quando tem o poder da escuta, quando dá aquele tempo para o aluno expor sua situação, acho que isso faz um diferencial, porque a gente vai ouvir. Quando ouve e tem o poder da escuta, na sequência, aí sim, aí por já compreender o que aquele aluno está trazendo, aí sim, aí eu tenho argumentos de dar um conselho, de conversar, de chamar a atenção, de forma que ele não se chateie. Entendi. E eu noto também, Jacó, que assim, na minha visão, eu vou pouco lá amanhã e tarde, que eu só fui uma, 2 ou 3 vezes, eu noto que o aluno, diferente de muitos cantos, ele tem o prazer de ir para a escola. Porque à noite eu vejo aquele cidadão à noite ali, cidadão que trabalha o dia inteiro, no pesado. E quando chega é uma alegria que vai entrando na escola. Eu até me surpreendi a primeira vez que eu estive lá à noite para dar aula. Aquele ânimo que eu encontrei das pessoas. Então, você já descreveu para a gente aqui que o acolhimento é diferenciado. Inclusive, Jacó, aquela ideia eu acho muito honrado, uma comunidade carente daquela, a ideia de professores visitar, né, as casas Sim. dos alunos. Nos fala um pouquinho disso, colocar carro de som. Como é isso, Jacó? No início do ano letivo, nós colocamos o carro de som em todas as mediações da Manuel João, para falarmos que nós tínhamos os 3 turnos, quais seriam, pela manhã, o que seria o Fundamental 1, a Fundamental 2, para que os pais também tivessem essa compreensão. Não é? Que nós não temos, por exemplo, Fundamental 1 nos todos os turnos. Então, a princípio foi isso, e na sequência que eles também soubessem o que a Manuel João oferece. Não é? Que a Manuel João hoje oferece do primeiro ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, e também nós trabalhamos com a modalidade EJA, anos finais. Esse ano iniciamos com os anos iniciais, e também com o AE, o atendimento educacional especializado. Né? Nós temos a sala do AE. É uma escola quase completa no mundo educacional, pelo que você citou. Uma coisa importante voltando aqui a você, Jacó, diretor, né? Como é a sua rotina? Descreva a rotina do diretor, Jacó. Bem puxado, viu? A gente sempre está ali, ou está na escola. Quando não está na escola, tem os outros órgãos, não é? Que sempre a gente está lá, a DIREC, não é? Que sempre nos atende muito bem, a DRAE, outro órgão também extremamente responsável, que trabalha muito bem, que tem um cuidado muito grande com a questão alimentar, e tem toda essa questão muitas vezes de fazer todo um cuidado de pesquisa, quando a gente vai fazer compras, tem todo aquele procedimento de pesquisa e tal. Então é bem corrido. Então a gente tem a escola, né, a questão pedagógica, a questão financeira, a questão de ouvir e ter o poder da escuta de quem? Do aluno, do responsável desse aluno, da equipe da escola, que seria quem? Os professores e os funcionários, como chamamos costumeiramente. Então, assim, é uma grande responsabilidade, muita responsabilidade. E a gente tem que ter aquele cuidado de saber lidar com toda essa situação e dar uma devolutiva positiva para todos que nos procuram. Eu acho a rotina complicada. Eu vou começar pelo caixa escolar. Isso. Que é a parte financeira, né? Que é bem... Que altamente, é uma profunda responsabilidade. Demais. Eu fiquei em uma dessas secretarias aqui, eu estava responsável por essa área, né? E via como é complexo. Demais. Né? Porque o caixa escolar ele trata todo financeiro, inclusive da merenda escolar. Sim. Né? E a gente vê que é um esforço. Ser diretor hoje não é fácil. Não. É muito complexo. Tem a parte administrativa, a parte financeira, a parte que é a administração educacional e a parte socio-relação, que é com a comunidade e com o aluno. Então, o interessante disso aí é exatamente essa parte que a gente compreende da educação. Jacó, estamos chegando aos limites finais dessa primeira parte. Já queremos lhe agradecer a sua estadia aqui conosco, trazendo orientações sobre essa parte educacional. E o que eu quero lhe dizer é que você está com a palavra para nos deixar aqui algo para os nossos alunos, suas considerações finais.
eu que agradeço, não é, o convite, não é, para os alunos é que sempre tem aquele incentivo da escola, de ir sempre, de não faltar, de o respeito para com o professor, não é, e lembrar sempre que a educação ela é primordial, não é, primordial mesmo. Já sempre foi, e eu acredito que cada vez mais nós estamos com essa, eu diria que com essa cobrança para que cada vez mais nós tenhamos essa formação. Que coisa boa. Eu agradeço sua vinda aqui, não é fácil devido às suas ocupações, me deixou feliz, trouxe muita informação sobre a educação e nós vamos terminar, pessoal, agradecendo aqui a Jacó e com um vídeo. O vídeo ele trata de Poetizando o Nosso Dia, com Wanda Jacinto, uma poesia de Raimundo de Souza Lopes. Vamos assistir esse vídeo e a gente volta no terceiro e último bloco. Olá, vamos poetizar o nosso dia? Quisera ter o poder de parar o tempo, antes que a saudade tomasse conta de mim. Os minutos passam, as horas passam, os dias passam, e tu me deixas a te esperar com o coração ansioso. Mesmo tendo a certeza de que irás voltar, a saudade me consome. Tua lembrança tem primazia em meus pensamentos, e meu bálsamo é fantasiar e sentir-te em mim. Então, cônscio de que é impossível tolher esse sentimento ou te raptar do teu mundo, vou seguindo a minha sina, que é ter saudades de ti. Poema Saudades de Ti, do livro Um Poema Pousou no Céu da Minha Fantasia, do poeta Raimundo Antônio de Souza Lopes. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, a gente terminou com um vídeo aí com vocês assistindo, o Poetizando com Wanda Jacinto, uma poesia do meu velho e bom amigo Rai Lopes, Raimundo Antônio de Souza Lopes, tão conhecido no nosso meio como Rai Lopes. Aqui vai meu forte abraço para todos vocês que nos acompanham. Nesse último bloco nós estamos aqui com a presença de um professor educador da Escola Estadual Manuel João, que é destaque em toda a nossa região aqui, com uma gestão ativa, participativa, humanística e humanizada. É muito importante dizer isso. Professor Edelson da Silva Moraes, mais conhecido como Edelson Moraes. Edelson não é daqui, dessa terrinha do Rio Grande do Norte, não é um potiguar, não é um moçoroense, mas tem um coração já moçoroense. Edelson é da nossa terra, do velho Pernambuco, daquela região, e hoje foi convidado como professor da escola para conversar um pouquinho sobre a cultura e as artes. Edelson, ele é professor de artes, né? Um excelente professor, formado pela Universidade Federal do Pernambuco. Como eu disse, Edelson é músico, educador e pesquisador. Isso é raro, a gente encontrar as pessoas nessa área
de música com tanta especialidade. O currículo de Edelson é enorme. De regência de coral do conservatório, né? Lá também há outras partes como maracatus, sua diversidade é enorme na área musical. E o interessante de Edelson é essa sua maneira simples, que ele permeia todos os cursos, e a forma como ele já trabalhou, ajudou e participou dos cursos de extensão, de vários deles. O que eu quero lhe dizer, Deus, é que seja bem-vindo aqui, mas antes eu quero reforçar para vocês que a arte musical chegou nas escolas através da LDB de 2008, a Lei 11.769 de 2008, que incorporou dentro da LDB, a de número 9.394/96, alterou o artigo 26 da seguinte forma: inciso 6º, a música deverá ser conteúdo obrigatório. Não era, mas a partir daí passou a ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo. O que quer dizer isso? A escola tem a obrigação de dar a área musical, mas não é só a área musical, está dentro das artes. É isso? Então, não exclusivo do componente curricular, do que trata o inciso 2 do artigo da LDB 9.394/96, que determina a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Ou seja, o Estado tem que oferecer a arte musical. Muito bem, Edelson Moraes. Edelson, como foi sua chegada a Mossoró? Que você é um pernambucano. Primeiramente, prazer estar aqui, né, com você e com o nosso gestor Jacó, que antecedeu aqui na entrevista. Bom, pois é, né, para mim foi eu literalmente caí de paraquedas aqui, porque primeira vez que eu pisei nessa terra foi quando eu vim realmente de Malicuia. Cheguei aqui já para assumir o cargo, né, o concurso, e vim com toda a esperança e a garra do que o que ia acontecer, o que eu ia esperar aqui. Foi tudo novo, sabe? Até se acaba sair de um local que a temperatura não é tão alta. Não é. Eu costumo dizer lá na rádio, a gente tem um programa lá. Todo sábado de 10 a 11, eu costumo dizer na bela e quente Mossoró. Porque é verdade, é uma cidade linda. Mas parece que Deus resolveu dar um sol a cada um. Ricardo vai saindo de casa, bota o sol para ele, bota o sol dele. É quente, diferente do Pernambuco. Pernambuco tem aquelas garoas, né, aquelas chuvas rápidas lá. Eu adoro estar lá, mais ou menos por causa disso, aquelas garoazinhas, e ameniza a temperatura. Mas, Adelson, eu vou iniciar pedindo ali para a gente colocar dois vídeos interessantes, certo? É o vídeo 1 e o vídeo 2, são muito pequenos, que trata exatamente da parte musical.
tarde. Muito bem, Adelson, esses 2 vídeos são os vídeos que você gravou. Neles está você cantando com um grupo musical e no outro, sua participação direta. É interessante esses vídeos você assistir, são rápidos, mas são bem legais. Outra coisa, Adelson, há quanto tempo você possui essa paixão pela música? Bom, eu iniciei, né, nessa vida musical desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 34. E que mudou totalmente o rumo da minha vida, né? Assim, se você seguir todo o meu percurso aí de currículo, a música que foi trilhando, e aí eu fui percorrendo algumas outras áreas de conhecimento a partir da música, a música que foi me guiando. Então, desde os 12 anos, quando eu iniciei com teoria musical até chegar ao momento prático, né, meu primeiro instrumento foi o saxofone, e eu fui participando de vários grupos culturais lá de Pernambuco, né? Então, toda essa área da cultura popular pernambucana, como você já tinha falado, maracatu, frevo, ciranda, até quando eu entro na universidade e começo a me integrar no mundo da música erudita, né? Então, os corais eruditos, orquestras e outros estilos musicais, né? Ditos mais eruditos. Então, é um caminho longo, assim. Existe um instrumento preferencial que você gosta de tocar e que gosta de ensinar os alunos a tocar? Hoje a minha paixão, assim, desde o início foi a flauta, né? Eu iniciei com o saxofone, mas a flauta transversal sempre foi minha paixão. Sua grande paixão musical. Adelson, hoje você participa de algum grupo, mesmo no Pernambuco, assim, distante, você indo lá para apresentação? Você tem alguma participação? Isso, lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco eu ainda participo do grupo da família Salustiano, que é uma família lá muito conhecida, né, na área da cultura popular, que foi encabeçada pelo mestre Salustiano, que era patrimônio vivo do Estado, né? Eu também participo do grupo Xirê, que é um grupo que a gente trabalha com música afro, né, da religiosidade afro lá de Pernambuco. E já tive muitas outras caminhadas lá na área popular e também na erudita. Mas hoje, a família Salustiano e o grupo Xirê são os grupos que me fazem ir até lá. Para fazer apresentações com eles, né? Mas me diga uma coisa, Adelson, fica em que região? Esses grupos, a gente atua lá na região metropolitana, né, no Recife. Eu venho da zona da Mata Norte e esses grupos eles atuam mais na área da região metropolitana. Mais naquela região metropolitana. Isso, ali. Recife, Mas Olinda. Vocês já foram até Igaraçu ali ou não? Desceu aquela região? A gente vai esse mês. A Igaraçu. Isso. Igaraçu Vamos participar de um projeto lá É uma em grande Igaraçu. paixão que eu tenho em Igaraçu. Sei. Igaraçu é extraordinária. É uma cidade extraordinária, muito cultural. Muito bem. Na sua opinião, Adelson, você que é um professor de artes na área musical, como deve ser o ensino musical nas escolas públicas? Como é que você vê isso? Como deve ser? Você tem trazido bem para a escola. Mas como é que você acha que seria melhor ainda? Ou continuar assim mesmo? Ele precisa ser integrado, né? A música, ele tem, assim como as outras artes, né? Mas a música, ela tem esse papel de integração. Você não faz uma música sozinho, né? O que eu vejo que ainda é um entrave, né, para uma boa performance na educação musical são realmente os materiais. Instrumento musical, uma sala mais adequada, né? Isso ainda fica no âmbito do ideal. Para se trabalhar realmente uma educação musical, se é muito necessário isso. E aí a gente vai, né, no que a gente pode, a gente vai se adequando. É o que a gente precisa enquanto educador. Nos conte um pouco, Adelson, assim, como é a sua aula de música, na arte e na música? Na aula, hoje, né, como professor Manuel João, eu também integro as outras linguagens artísticas, né? Por essas dificuldades ainda a gente não consegue ter né? Mas eu integro também e eu acabo trabalhando muito também a teoria musical,
que é uma parte integrante, importante da música, né? Então, história da música, os instrumentos musicais, a formação dos instrumentos, né? E a parte prática é quando realmente a gente consegue, enquanto materiais, né? A gente consegue fazer umas apresentações, promover algum coral. Então, a gente vai trabalhando a teoria e a prática na medida do possível. Das possibilidades. Uhum. Eu vi você cantando num vídeo, né? Inclusive, você me mandou alguns vídeos e eu vi você cantando. Existe assim, uma música que você gosta, dentro dessa área musical, que você podia dar uma palhinha pra gente? Cantando, não, cantar não é bem o meu forte, né? A gente canta pela força mesmo do hábito, né? Mas o canto não é bem o meu forte, não. Não, né? Mas eu aprecio muito o Dominguinhos, Luiz Gonzaga, né? Então esses cantores populares, Milton Nascimento, que é assim, é minha paixão. Assim, da música não pernambucana cultural, qual é que você assim, tem mais aproximação? O frevo, acho que me acompanha desde o início, né? Então, tanto o frevo de bloco, frevo canção, que você deve conhecer também. Conheço. Né? Então, clássico como Voltei Recife, o Elefante de Olinda, que Pernambuco vibra, né, no carnaval, cantando essas músicas. E hoje em dia, com essa minha proximidade, né, com esse trabalho do Xirê, essa música da afro, né, da cultura afro, do candomblé, que ainda não tão conhecida e ainda tão sofrida, né, de preconceitos, são canções que têm me É interessante que no Pernambuco é natural. Frevo é natural, eu acho que a criança já nasce dançando frevo. Minha opinião, lógico. A criança já nasce dançando frevo. Assim, você participa naquele período de carnaval, você participa de algum bloco lá? Sim. Com a família Salustiana a gente sempre faz apresentações, né? E sempre quando eu posso também, todos aqueles blocos, você sabe que é uma multidão de blocos, né? É verdade. No Pernambuco todo, o Carnaval de Pernambuco não se resume só a Recife, a Olinda, né? Mas todas as regiões têm algumas particularidades. E o maracatu? Isso, tem o maracatu rural lá da Zona da Mata, né? Que é de onde eu venho. E tem o maracatu de Baque Solto de Recife, né? O maracatu, eu cresci nesse meio, né? Do maracatu rural, que você também Você conheceu aqueles mestres bem. de maracatu? Conheci Você acredita que eu já estive na Zona Norte para conhecer aquele povo? Acredito. Eu estava em casa e eu falei com mamãe, eu estou precisando ir ali. Mãe, você vai, eu estou indo lá na Zona da Mata. Você já sei o que é que você vai? Atrás de foto e conversar com o pessoal da cultura. Isso é verdade. Bater foto e conversar com eles um pouco para ver todo aquele desenvolvimento. Porque o homem que não sabe de onde saiu, ele não sabe onde vai chegar. Eu sei de onde vim e sei onde vou chegar. Então, isso é muito importante dentro da nossa cultura. Nos fala um pouquinho, André, sobre a Zona da Mata, que você é de lá, né? Dessa região? Sim, sou de lá. Zona da Mata. Fala um pouquinho da sua região, daquela cultura local. A Zona da Mata, a Zona Canavieira, né? Terra dos caboclos de lança. Povo muito trabalhador, né? Do corte da cana. É uma terra que... É uma terra de esperança, né? Não é uma terra muito rica de oportunidades. Porque a gente vive ainda nesse meio, né, do corte de cana, engenhos, mas é uma terra riquíssima culturalmente, sabe? É o berço da cultura popular lá da região de Pernambuco, né, de Recife. Então é de onde vem o maracatu rural, o caboclinho, o cavalo marinho e o frevo também é muito forte, né? Então a gente acaba se agarrando a primeiras oportunidades, assim, que nos tira desse meio ainda, né, muito arraigado, a cultura do corte da cana. Então foi o que aconteceu comigo, por exemplo, quando a música chega, me abre outros espaços. Outras assim. portas. Né? Adelson, eu vou ver mais um videozinho seu, o quarto vídeo de Adelson, que a gente tem aí. Depois a gente vai colocar no finalzinho os 2 últimos vídeos que você vai assistir, tá bom? Vamos ver esse videozinho de Adelson.
Muito bem, vocês veem os videozinhos de Adelson e daqui a pouco a gente vai ver mais os 2 últimos videozinhos. Adelson, me diga uma coisa. Ainda há muito preconceito, a gente reconhece. Não é desacerbado como se anuncia nos rádios, nas TV, não é daquele jeito, não. Não se engane. Não se engane. Todos nós brasileiros somos descendentes de europeus, índios, africanos. E uma comunidade do mundo nós temos nesse país. Ninguém tem direito de ter preconceito contra o seu próximo de forma alguma. Porque nós temos coisas especiais. Nós temos um corpo dado por Deus, uma alma que é a razão do viver e temos um espírito que é o sopro da vida. Somos todos iguais. O que nos diferencia é apenas a condição de ter estudado ou não. Relevante? Sim. Para quê? Para você crescer só. Mas não há uma relevância para separar as pessoas. Nem por ideologia, nem por dogmatismo religioso, nem por dogmatismo político, nem por dogmatismo jurídico não se separa seres humanos. Precisamos entrar na nova era, que é a era de sermos humanos. Vamos sair desse império, vamos sair de cima desse trono e vamos começar a ser humanos. E como é que a gente começa a ser humano? Ame seu próximo. Coloque-se no lugar dele e viva assim. Pernambuco é uma cidade extraordinária, onde a gente tem lutado contra tudo isso. Mossoró também tem lutado contra todos os preconceitos. Mas me diga, ainda há muito preconceito contra o maracatu, não há? Contra os caboclinhos. Nos conta um pouco sobre essa realidade. Sim. A minha infância, né, eu sou de uma época em que eu via realmente, aliás, eu vi um pouco dessa mudança, né, dessa transformação mínima, mas uma transformação dessa visão preconceituosa, né. Então eu passei a minha infância aprendendo a ter medo dessa cultura, né. E aí a gente sabe que é a cultura do pobre, é a cultura do povo preto, né. Então a gente já aprende a ter medo, a demonizar. Então não é bom estar em meio de maracatu, não é bom estar em meio, sabe? Assim como a gente vê com relação a qualquer outra cultura afro, né? Então tanto a religiosidade quanto essas manifestações como o caboclinho, como o maracatu, que tem essa ligação ao povo indígena e africano, né? Como você falou, realmente, ainda existe, não posso dizer que não seja forte, mas esse preconceito, né, esse racismo. Sim. Mas o bom é que a gente aprende a ser resistente, né, a ter resistência. É verdade. O maracatu até hoje está aí. E hoje, por exemplo, lá em Pernambuco, é um dos cartões postais, né, é verdade, da cultura. do turismo, verdade. Você sempre vê um caboclo de lança, coisa que há 20 anos atrás não se via. Não se via. É verdade. Hoje é até especial se ver, né? Uhum. A gente que cresceu com isso sabe muito bem que era especial já. Antes dele dizer que era especial, sim, a gente sabia que era especial. Mas, Delson Moraes, me diga uma coisa, Delson. Assim, como essa recepção sua, cultura um pouco diferente, Pernambuco tem uma cultura um pouco diferente da do Rio Grande do Norte, daqui do Potiguar, né? Os potiguares aqui têm uma cultura muito diferenciada, a grande verdade é essa, porque o povo pernambucano não tem uma grande paixão pelo frevo e pelo carnaval. Né? Aquelas noitadas do carnaval. Eu não gosto muito, eu gosto de ver. Os bonecos de Olinda. Mamãe disse, rapaz, você veio só ver aqueles bonecos de Olinda. Eu disse, eu vi, mamãe. Vou ficar lá em cima daquele prédio, já está tudo acertado. Fico lá em cima, só olhando os bonecos. Eu acho isso incrível. Eu acho aquilo bonito, rapaz. É um negócio que não dá para tirar. Me fala um pouquinho disso, dessa cultura desse boneco de Olinda predominando ainda lá. É que o povo de Pernambuco tem muito orgulho, né, da sua cultura. E eu vou lhe dizer uma coisa. Culturalmente falando, nesse aspecto, eu vejo o pessoal de Mossoró muito parecido, viu?
A gente, o pessoal conhece o povo de Recife, né? Mas especialmente como povo bairrista, é o melhor carnaval, sabe? São as melhores festas. Mas Mossoró também não fica para trás, não. A gente tem a cultura forte do carnaval, né? Com toda essa riqueza, mas o São João de Mossoró também é bem defendido pelo povo moçoroense. Né? A gente sabe, é uma cidade que se orgulha de ter resistido ao bando de Lampião. Verdade. Sabe? Mossoró é conhecida Brasil afora por isso também. Pois é, mundialmente também. Mas como foi esse impacto seu de chegar aqui, bem rápido, pra gente Qual é esse impacto de você chegar de uma cultura e encontrar outra cultura interessante, que é mais a cultura do São João, que era aquela dança antiga. Para quem não sabe, a dança do São João, as quadrilhas de São João, era um método que a classe pobre tinha de zombar do reinado, da dança dele, né? Da dança do reinado. O rei tinha lá os seus grandes encontros de dança e festa, e eles tinham as suas quadrilhas. Então nós criamos o São João para zombar deles. Me diga, esse impacto seu aqui, você chega do frevo, você chega do maracatu, aí você se depara aqui com um São João forte. Posso dizer que particularmente, para mim não foi um impacto tão grande, porque eu também, como músico, né, e também caminhei pela cultura do São João. Para mim, eu fiquei maravilhado, né, porque é riquíssimo aqui também. Então, para quem vem de todo esse berço da cultura pernambucana, chegar até Mossoró, o que eu posso falar de impacto é que eu fiquei maravilhado, porque eu não esperava que fosse tão forte também, né? E isso me alegra muito. Que coisa boa. Né? Chegar aqui no sertão, ok, estou me distanciando de toda aquela minha cultura, de toda aquela gama de diversidade, e encontrar outras diversidades, né? Isso para mim foi uma alegria, o meu choque foi esse. Eu fiquei maravilhado. Então foi uma espécie de choque bom. Isso, foi um choque bom. Um choque cultural bom. Que bom. Eu tenho que lhe agradecer, o nosso diretor já está encerrando. Antes, a gente vai deixar ali 2 vídeos com você do Adelson tocando, juntamente com sua banda. Coloca aí os 2 vídeos para a gente assistir. Você escuta, é rápido os vídeos.
viram aí os 2 vídeos tratando da cultura. O professor Edelson Moraes, professor do Estado, é um músico, pesquisador, educador, juntamente que esteve conosco aqui com o nosso querido professor, diretor Expedito Jacó Raulino, que eu gosto de chamar apenas de Jacó. Adelson, suas considerações finais. Bom, primeiramente eu agradeço, né, aqui pelo convite. Para mim é uma honra estar dividindo, né, o mesmo programa com o nosso gestor, né, Jacó. Bem, realmente, eu faço faço minhas suas palavras quanto à questão da acolhida da Escola Manuel João. Realmente é um diferencial muito marcante. Eu que vim de fora, né, que sou de outra terra, assim como você. Então, eu realmente senti esse impacto da acolhida da escola, do povo moçoroense, mas realmente é uma coisa muito forte que não existe essa diferença. Então, para mim, né, que veio de fora, então isso é maravilhoso, se sentir acolhido, né? E agradeço imensamente por estar aqui partilhando um pouco da minha cultura, né, que também é sua. E é sempre uma alegria encontrar outros conterrâneos, né, os pernambucanos aqui nessa terra, e tem muito, viu? Tem muito. Mossoró é uma terra apaixonante, assim, e muita gente de Pernambuco também se apaixona quando vem pra cá. É verdade. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao final da nossa edição de mais um programa, hoje especial. Tratou exatamente de gestão escolar, parte educacional da arte e música. A vocês de casa nós queremos agradecer. E queremos dizer a você uma coisa muito simples do nosso dia a dia. Não importa se o obstáculo é forte, difícil ou grande, mantenha a fé, trabalhe, estude, seja persistente. A vitória virá. Nunca desista. Forte abraço a todos vocês.